Sim, tudo conectado. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. A gente agradece aí mais uma vez a participação de vocês aqui no nosso programa de saúde nutricional, né? Que a gente tem a trazer aí orientações, né? Para que não só a nossa igreja, mas outras pessoas, né? Que em algum momento podem estar vindo aprender mais como melhorar a saúde física, né? Principalmente nutricional, emocional e também o espiritual. E que hoje seja uma noite de mais aprendizado. Eu gostaria de convidar o Zé para fazer uma oração inicial aqui, antes da gente iniciar. Tudo bem? Vamos ver. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez pelo fato de o Senhor, através do seu Santo Espírito, nos convidar a estar aqui na tua casa de oração. Que o seu Santo Espírito fale na nossa mente e que as palavras hoje que serão trazidas pela Rosângela sejam uma inspiração e cada um de nós tomemos decisões para melhorar a nossa condição física, para que possamos nos aproximar cada dia mais de ti. Amém. Cuida da nossa vida, da nossa família e principalmente da nossa saúde. Te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigada. Quem lembra dos temas que nós abordamos na primeira aula, depois na segunda? Quem lembra da primeira? Vamos lá, vamos ver se vocês estão afiados. Pode falar, irmã Maria. Intestino, isso mesmo. Saúde digestiva, né? Como a gente melhorar, como eles estão ligados aí a várias funções do nosso corpo. E no domingo passado a Jéssica trouxe também aqui um tema bem bacana. Quem lembra o tema que ela trouxe? O que comer, isso, o que comer no café da manhã, almoço, jantar, as proteínas, as importâncias, né, dos grupos alimentares, para que servem os carboidratos, né? Os carboidratos, as proteínas, os lipídios, né, Jé? A importância de cada nutriente aí para nosso organismo, né? Tudo bem, Emily? Você está bem? Que legal. Seja bem-vinda, viu? E vamos lá. E hoje a gente vai falar sobre um tema bem bacana também, que tem como título, né? Saúde, atenção plena e a relação com a comida. Por que ter uma atenção plena no que a gente está fazendo impacta, né, na nossa digestão também, impacta na nossa saúde, né, física, emocional, mental. Então, é importante a gente entender essa relação. Tem muitas pessoas que comem por compulsão alimentar. Elas comem ali de forma compulsiva, estão ligadas, muitas pessoas hoje em dia, no piloto automático, né? Elas vivem ali no automático. Então, elas nem sabem muitas vezes o que comeu, a quantidade que comeu, porque ela está ali comendo, mas a atenção dela está onde? No que ela está pensando geralmente? No mundo de coisas, né? No trabalho, nos problemas, no que aconteceu lá no passado, preocupado com o futuro. E o pensamento daquela pessoa está em tudo, menos concentrado na hora de comer, né? Sim. Aí já tem uma questão que pega, né, Zé? É um momento conturbado para você, né? Não é uma é uma atenção que não está plena na hora de comer, está para resolver várias questões, vários problemas. E vamos entender como isso impacta, né, em muitas questões aí. Então, vou pedir para o Daniel projetar para a gente a nossa apresentação dessa noite, onde eu trouxe aí, ó, os segredos para uma vida saudável e equilibrada. Então, é importante a gente ter saúde, mas a gente também ter o quê? Equilíbrio, né, em tudo. Vocês acham que hoje existe mais equilíbrio ou desequilíbrio quando se trata aí de alimentação, que muitas pessoas vão fazendo? O que vocês acham? Desequilíbrio total, exatamente.
As pessoas estão mais desequilibradas no comer, no estilo de vida, do que equilibradas, né? E, consequentemente, sua saúde, rendimento, disposição estão comprometidos, né? A clareza mental está comprometida. Então, muitas vezes é aquela pessoa, muito obrigada, é aquela pessoa que ela está com a sua atenção roubada por muitas coisas, ela não tem aquela atenção no que ela está comendo, né? Como eu falei. Então, é aquela pessoa que ela está comendo por comer muitas vezes, né? Só para alimentar a fome e nem sempre para nutrir o corpo. E nisso muitas pessoas acabam comendo por compulsão, ou comem demais, ou excluem demais, e a gente vai vendo aí muitos desequilíbrios, né? E a saúde vai sendo prejudicada de várias formas. Então, como a gente ter, né, uma vida saudável e equilibrada? Então, eu gostaria já de trazer aqui, deixa eu ver se está ligado, né? Deve estar. É para o lado, né? Deixa eu ver. Vamos ver se passa aqui. Deixa eu ver se eu... Não. Ah, foi. Deixa eu ver se esse é o primeiro. Então, eu gosto de começar sempre com esse versículo, né, que vem trazendo para a gente aí um desejo de Deus para nós. João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deus quer que a gente tenha uma vida plena. É um desejo. Imagina assim, às vezes você quer algo bom para alguém, para sua família, para o seu filho, filha, marido, esposa. Você deseja que ele seja feliz, tenha saúde. É um desejo nosso como humanos. Agora imagina Deus desejando algo de bom para a gente, uma vida abundante. É um desejo, é um objetivo, né? É uma alegria, é um anseio que Deus tem para cada um de nós, que nós temos uma vida abundante. E é abundante em doenças, e um monte de remédios, que muitas vezes está mais na casa das pessoas do que na farmácia. Tem mais remédio em casa do que na farmácia. Não é essa abundância que Deus quer, é uma abundância de saúde, bem-estar, alegria, né? Felicidade. E para isso não existe caminho milagroso, como está aqui. Deixa eu ver se passa. Eu acho que está travando, né, esse passador aqui. Está com problema? Ah, você está trazendo outro. Muito obrigada. Isso. Que tem hora que não passa nada, daqui a pouco passou 10 slides. Obrigada. Acho que agora vai. Isso, ó, muito bom. Então, não existe caminho fácil nem milagroso. Então, muitas pessoas estão em busca disso, né? Um caminho fácil, uma pílula mágica, um remédio, né? Milagroso, né? Que faça ela ter tudo que ela quer, né, Jéssica? Que ela emagreça ali, não sei quantos quilos em pouco tempo. Mas muitas vezes, se você, e na maioria das vezes, se não há uma mudança real de hábitos, né, alimentares, de estilo de vida, quando aquela solução mágica não fizer mais efeito, você não estiver mais com ela, o que vai acontecer se você não mudou hábitos? A pessoa vai voltar ao que ela era antes, e às vezes até pior, né? Com compulsão alimentar, reganho de peso. Se ela tinha fome, ela tem 10 vezes mais fome, né? E passa a ter uma relação conturbada com o alimento, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam que para ter resultado, para ter saúde, para emagrecer, ela precisa ficar sem comer, zerar a fome dela. E na verdade nós precisamos aprender a nos relacionar com a comida, né? Porque ela nos nutre, a gente tem essa necessidade, mas ela não pode ficar fora do nosso organismo, da nossa vida. Ela tem o seu papel importantíssimo para isso, ok? Vamos lá, estão prestando atenção? Estão entendendo? Emily, está entendendo aqui? Legal? Emily, né? É a Emily? Ela? Isso, Emily, está conseguindo entender a palestra? Tem alguma dúvida? Então vamos lá. Isso, então não existe caminho nem fácil nem milagroso. A gente precisa fazer a nossa parte para que a gente tenha saúde sempre. Comer consciente, eu queria trazer esse ponto bem importante, que é o foco da nossa palestra. Consciência da fome real, né? Por que ter consciência da fome real? Para a gente poder ter essa consciência de que realmente nós estamos com fome e é uma fome fisiológica,
que já passou algumas horas desde a sua última refeição e você está com uma fome real, você precisa comer. Já aconteceu de alguém aqui estar com fome e daqui a pouco começar a roncar o estômago? Começar a dar uns roncos aí, uns barulhos, né? Já aconteceu, né? Então essa é uma fome real. E se a gente não tem, para a gente ter essa consciência da fome real, a gente tem que estar o quê? Vivendo no aqui e agora. Não com os pensamentos vagando por várias coisas, né? E a gente vivendo no automático, naquela correria, naquela loucura, sem perceber as necessidades do nosso corpo. Então é importante essa fome real. E para isso a gente precisa ter uma atenção consciente, estar presente no aqui e agora. Então tem muitos estudos desenvolvidos do mindfulness, que é o que? A consciência, a atenção plena, né? E também tem o Mindful Eat, que seria a atenção plena no comer. Então são conceitos aí da psicologia que traz para a gente aí a importância dessa consciência real, da gente viver no aqui e agora, da gente sentir o nosso corpo, sentir as nossas necessidades, ver, como o Patrick falou na palestra, né, de saúde emocional, acho que no sábado passado, os pensamentos, eles não são reais, né? A gente não pode ter eles como uma verdade absoluta. E quando a gente entende isso, a gente aceita, né, que a gente precisa cuidar dos traumas, que a gente precisa cuidar da nossa saúde, né, que a gente pode avaliar esses pensamentos e ver o que realmente vai trazer benefício para você ou não, né? Acolher esse pensamento, se não for algo bom, passou, né? Deixa ele, manda ele embora. E assim a gente vai tendo essa atenção consciente desenvolvida. E olha que interessante, né? Então, quais são os sinos da atenção plena para que a gente viva no aqui e agora, né? Para que a gente tenha uma vida mais feliz, saudável. Transforme atividades cotidianas em oportunidades de práticas. Exemplos: preparar refeições percebendo o aroma, né? O cheiro da comida, as cores, a textura, né? Então, se você vai fazer comida, se concentre na comida. Alguém já estava lá cortando alguma coisa e pensando em outras coisas, e daqui a pouco cortou o dedo? Já aconteceu com vocês? Não aconteceu? Ixi, eu sou a única no mundo que já cortou o dedo? Cortando lá legume, alguma coisa e pensando na morte da bezerra? Ah, agora sim, né? Estamos no mundo real então, né, gente? Então nós temos muitas vezes momentos que a gente está ali para fazer algo, mas você não está ali, você está com o pensamento em outro local. Então, preparar refeições, percebendo o aroma, as cores, a textura, atenção plena para que você tenha essa experiência e para que você não corte seu dedo também, para que você não se queime, né? Para que você não se machuque. Comer sem TV ou celular. Eita, agora pegou aí, né, Zé, algumas questões. Olha como é importante, gente. Comer sem TV ou celular, explorando sabores. Se a gente está ali fazendo uma refeição, mas você está ali no celular, tem gente que está assim, como eu falei na primeira palestra. Tem gente que está mastigando, dando risada, conversando, daqui a pouco ela engasga. Por quê? Como é que você mastiga bem se você está falando ao mesmo tempo, se você está rindo, se está no celular, se você está resolvendo um problema, aí dá aquele estresse, meu Deus, aí você está lá no celular e está comendo. O que vai acontecer? Aquela descarga de estresse vai atrapalhar totalmente sua digestão. Seu organismo já não vai digerir como ele deveria. Isso vai atrapalhar a digestão, a absorção dos nutrientes e a gente vai ter aí as consequências para a nossa saúde, né? Então, sim. Vamos lá. Sim. Legal. Nesse sentido de a gente sentar à mesa, que é muito importante, né? Quando a gente está fazer a refeição em família, é muito importante. E conversar ali em família não há problema algum. Mas não pode ser um momento de conversa que a gente se distraia tanto a ponto de não estar prestando atenção no que a gente está comendo, atenção na mastigação, para que a gente venha aí facilitar o nosso processo digestivo. Então depende da conversa, né? Eu sou assim, se eu estou comendo,
eu gosto de prestar atenção na comida e mastigar bem para que eu facilite minha digestão e eu não me engasgue, porque eu já falei para vocês, assim, na primeira palestra também. Hoje a maior causa de mortes é engasgo, vocês sabiam? Morre muita gente engasgada, né? Muita gente engasgada, gente. Vocês estão rindo, é verdade. Já ouviram isso? Nossa, Eda, então tem que mudar essa realidade. Meu Deus. Então tem alguma coisa acontecendo aí que está tirando sua atenção na hora de você mastigar, que está te causando esse risco, né, de uma hora se engasgar e ter que ali desengasgar, né? E tem pessoas que, se não for socorrida rapidamente, né, ter uma manobra ali, receber uma manobra para desengasgar, o que vai acontecer? Às vezes não dá tempo, você perde a respiração e pode realmente morrer. Tem que ir para o hospital. Pode falar, irmão. Cortar couve? Uhum. Olha aí, minha irmã, tô falando? Pronto, isso. Eu dou essa orientação. Se você é uma pessoa que se corta sempre, né, para que você não corra risco, ficar sem um pedacinho do dedo, então compra já cortado, né? Ou se for picar a couve, qualquer outra coisa, se concentre naquilo que você está fazendo, para que você não se corte. Então, e vamos lá, lavar a louça percebendo a alga e as sensações nas mãos, né? Tem gente que está lavando a louça lá pensando, daqui a pouco o copo, pá, o prato, pá, quebrou. Gente, é falta de atenção. Todas as vezes que eu já quebrei um prato, um copo, alguma coisa lavando louça, quando eu fui fazer uma análise do que eu estava fazendo nesse momento, eu estava desapercebida, pensando um monte de coisa. Ou às vezes fazendo muito rápido. Muito rápido. Exato. Então é importante a gente ter essa atenção naquilo que a gente está fazendo. Caminhar sentindo o contato dos pés com o chão. Então, se você está andando, tem pessoas que andam, parece que estão andando nas nuvens, flutuando. Por quê? Ela está pensando em várias coisas, a atenção dela não está ali no caminhar. Daqui a pouco, o que acontece com ela? Tropeça. Tropeça e cai, né? Então, já ouviram falar? Ó, olha para frente, olha para o chão. Então, a nossa atenção só vai estar nisso, a gente só vai estar realmente prestando atenção se a nossa atenção, nossa consciência estiver ali, no andar, né? Então, é importante a gente ter esse contato, né? Sentir que seus pés estão firmes no chão, né? Então, isso é importante. E podemos trazer um outro ponto nessa questão dos pés, né? Do contato com. Se você tem um local que você tem grama, ou você está no local que tem grama, terra, ande descalço, isso ajuda você também a estar no aqui e agora, ajuda a melhorar a circulação, ajuda a sua mente a ficar mais tranquila, né? Sentir ali, né, a terra, a grama, então isso ajuda o nosso corpo a absorver ali coisas boas, né? A base científica para isso, olha lá, estudos mostram que trazer consciência a atividades rotineiras, qualquer coisa que a gente faz de rotina, reduz estresse e melhora o bem-estar. Olha que legal. E com isso a gente vai ter uma relação muito melhor com o alimento, a gente vai estar no aqui e agora, vai ter mais saciedade mais rápido, tende a comer menos, e isso vai facilitar a nossa saúde, processo digestivo, para quem quer emagrecer, é o caminho. Na refeição, como é que a gente tem a nossa alimentação consciente durante a refeição, né? Objetivo, qual que é o objetivo? Ter atenção consciente na hora de comer. Reduzir compulsão alimentar, de comer muito por compulsão ali, né? E melhorar o quê? A digestão, porque uma vez que a gente está concentrado, não está com aquela compulsão, a gente vai mastigar melhor e o nosso processo digestivo vai funcionar melhor também, vai facilitar a digestão e a absorção dos nutrientes. Passo a passo. Antes da primeira garfada, antes de você colocar a primeira garfada, a colher na sua boca de alimento, o que você vai fazer? Respire fundo, né? Então, senta, né? Dá uma respirada profunda, segura um pouquinho. O Patrick já ensinou várias vezes aqui a respiração, né? Profunda. Respira, depois você solta devagar. Isso vai trazer você para o aqui e agora. Aí você vai conseguir se concentrar, sentir o cheiro da comida, olhar o que tem no seu prato, né?
Porque a gente também precisa ser aguçado pelo olhar, né? O olfato são os nossos sentidos. Então, o olhar, sentir ali o cheiro, né? Ver as texturas, ele tem um legume, tem um feijão, tem um arroz, enfim, tem, né, a sua composição ali daquele dia. Aí você vai ter, o seu corpo já vai começar a produzir enzimas para poder fazer o processo de digestão. Olha, então, a gente está o quê? Facilitando, a gente está ajudando o nosso corpo. Agora, se a gente está desligado, a gente está ali pensando na morte da bezerra, um monte de coisa, vai dar para sinalizar tudo isso para o organismo? Não. Então, você só vai comer, ainda corre o risco de se engasgar, né? E ainda tem todo o prejuízo no processo de digestão. Então, antes da primeira garfada, respire fundo. Olha lá, vocês estão comigo, gente? Estão comigo? Vamos lá. Observe as cores, aromas e texturas da comida, né? Então, já faz parte aí, depois dessa respiração, como eu falei. Ó, sinta o cheiro, veja a textura, né? E ali já vai começando a produzir, ajudando o seu organismo a produzir as enzimas necessárias para a digestão. Mastigue lentamente, já falamos, né, bastante vezes sobre a mastigação, sentindo cada sabor, perceba os sinais de saciedade. Tem pessoas que vão comendo tão rápido que elas, quando vê, comeu além do que o corpo precisava, aí fica cheio. Quando a gente mastiga lentamente, dá tempo de o seu estômago, né, sinalizar lá para o seu cérebro, olha, já deu, já estou saciado, não precisa mais, aí você vai comer menos, você não vai comer com aquela compulsão. Então, você vai ficar saciado mais rápido, isso vai favorecer a digestão, você vai ficar mais leve, né? E não vai ter os problemas aí de má digestão, intestino preso e muito mais, né? Perceba os sinais de saciedade. Então, quando a gente mastiga lentamente, sentindo cada sabor, a gente vai perceber mais rapidamente os sinais de saciedade que o nosso corpo nos dá. Base científica. Auxilia na perda de peso, para quem tem o objetivo de perder peso. Equilibrada, né? É perda de peso equilibrada, não aquele perda de peso que as pessoas estão buscando, né? Rápido, emagrecimento rápido, né? Você vê a pessoa hoje, no outro dia, nossa, a pessoa era desse tamanho, daqui a pouco, o que aconteceu, né? É um emagrecimento desequilibrado, né? Que não vai trazer o quê? Um resultado a longo prazo, né? Não vai ser algo duradouro, muitas vezes. E no controle da ansiedade, né? Então, seguir esse passo a passo vai auxiliar na perda de peso equilibrada, na manutenção da saúde, também no controle da ansiedade. E reduzindo a ansiedade, você tende a comer mais devagar, com mais atenção, comer menos, mastigar mais e vai melhorar tudo na vida dessa pessoa, né? E como eu falei, melhorando ali a questão física, a gente melhora o emocional e, consequentemente, nossa conexão com Deus é muito melhor, né? O espiritual. Então, isso é interessante, importante. Mudança de hábitos, né? Então, esteja no controle ou eles estarão. Então, se a gente não está com uma consciência plena naquilo que nós estamos fazendo, o que vai acontecer? A gente vai desenvolver hábitos, né, que vai ser nocivos, prejudiciais à nossa saúde. Então, a gente precisa estar no controle desses hábitos, para que eles não nos controlem. E para isso a gente precisa, né, ter essa atenção plena, buscar, treinar, é um treino, né, gente? Para a gente poder estar aqui na igreja, servindo a Deus, não é um treino a gente orar, ler a Bíblia, ter comunhão? Se a gente não tem esse passo a passo, chega uma hora que não faz mais sentido. A gente não tem o desejo de estar aqui, né, para que Deus fale conosco. Então a gente precisa treinar, né, também atenção plena para que a gente tenha saúde, né, para que a gente tenha realmente várias mudanças aí na nossa saúde, nossos hábitos, principalmente. Bom, alta ingestão de açúcar, então se você é uma pessoa que não tem atenção plena, como a gente falou, tudo bem? Atenção plena. Se a gente não está ali, no aqui e agora, come rapidamente, e a gente não presta atenção também na qualidade do que a gente está comendo. Qualquer coisa vai, né? Ah, não deu tempo, vou comer isso aqui. Ah, estou na rua, vou comer isso aqui. E a gente vai fazendo escolhas, né, de alimentos que são prejudiciais, que têm uma alta quantidade de açúcar, gorduras ruins, aditivos alimentares. Isso vai alterando nossa saúde intestinal, né, deixando o intestino mais permeável, como eu falei na primeira aula, deixando o intestino mais inflamado. Isso vai favorecer aí o desenvolvimento de muitas doenças, né? De muitos problemas, deficiências nutricionais, doenças metabólicas, né? Desequilíbrio hormonal e principalmente sensibilidades
e alergias alimentares. Aí aquela pessoa que comia tudo não fazia mal. Aí daqui a pouco come um alface, pronto, passa mal. Não pode comer mais nada que passa mal. O problema não é o alimento. O problema é aquele intestino que não está saudável, não está digerindo, não está absorvendo bem, está doente. E isso vai desencadeando várias coisas quando a gente tem uma ingestão de alimentos que são mais prejudiciais para a nossa saúde do que os alimentos saudáveis. Então é importante a gente ter essa consciência daquilo que nós estamos comendo, a frequência que nós estamos comendo. Fatores que influenciam nossos hábitos alimentares. A rotina corrida, né, favorece a gente fazer escolhas que não são tão boas, né? Claro que vai ter algum momento que você vai comer algo que não é tão saudável e não tem nada de errado. O problema é se isso é frequente, muitas vezes na semana, e a quantidade daquilo que você come, né? Você vai comer uma pizza. Se você comer um pedaço, 2 pedaços de pizza é uma coisa. Agora, você comer a pizza inteira é outra. Você comer uma fatia de bolo é uma coisa, você comer o bolo inteiro é outra, né, gente? Isso em questão de calorias, em questão de, né, de várias coisas que tem ali naquele alimento. Então, a gente precisa entender que esses fatores influenciam. Comidas rápidas, né? Acabam sendo aí comidas mais industrializadas, fast food. Então, esse cuidado é importante. A mídia e propaganda, né? Então, você nunca vai ouvir na televisão. Você já viram algum comercial com banana falando coma mais banana porque tem potássio, tem vitamina B6, tem fibras? Tem. O que tem na televisão, na mídia, na internet? O que os comerciais? Só alimentos industrializados, né? Toma esse suco natural aqui. 1% de fruta na caixinha está escrito. Tem 1%, tem 10% de fruta. Aí fala, olha, tem 10% de fruta. E o resto, o que tem dessa composição? Então, esses 10% de fruta não é praticamente nada, né? Então é melhor você pegar a fruta e comer. Ou fazer o suco da fruta e comer, e tomar. Então a gente tem que ter senso crítico, olhar o que a gente está comprando, fazer a leitura desses alimentos, né? Ali daquele rótulo, ver se é um alimento que tem um monte de coisa ali, já não é tão saudável. Tem que ser o mínimo possível, né? De aditivos ali. E tem que ser aditivos saudáveis também. Então, a mídia e propaganda favorece toda essa questão aí e a gente precisa ter esse cuidado. Ó, emoções, né? Então, quando a gente está aí mais estressado, mais ansioso, então muitas pessoas tendem a comer por compulsão alimentar, tendem a comer mais, não estar no aqui e agora e acabam aí tendo esses prejuízos, esses hábitos alimentares ruins, né? O sedentarismo, né? Então, a falta de atividade física faz você ficar com muita energia acumulada, ansiedade lá nas alturas, estresse lá nas alturas também. E você vai fazer escolhas aí que não são tão saudáveis, comer demais muitas vezes. Os vícios, né? Então, pessoas que bebem bebida alcoólica, que fumam ou usam drogas, tendem a ter um paladar mais alterado, uma relação com a comida mais conturbada e tendem a comer mais calorias, alimentos mais palatáveis, né? Então isso influencia os hábitos alimentares. Uma vida muito agitada. Então se você tem atenção plena naquilo que você está fazendo, nos alimentos, na hora de comer, dificilmente a gente vai ter um hábito ruim. Então a gente tende a ter um paladar mais treinado para comer mais saudável. É um treino, né? Tem pessoas que desde criança comem comida de verdade, tem costume de comer legumes, frutas. Quando chega na vida adulta, ela não tem dificuldade, né, em gostar de um alimento saudável. Agora, se é o contrário, aquela criança cresceu comendo só industrializado, muito refrigerante, muito doce, muita nuggets, né, e um monte de coisa arada, aí alguém chega oferecendo uma fruta, um legume, uma verdura, o que essa criança vai fazer, gente? Ela vai querer comer isso? Não, o paladar dela está totalmente adaptada a comer alimentos mais palatáveis, mais açucarados, mais salgados, mais gordurosos. E aí uma maçã não vai chamar a atenção dela, né? Uma verdura não vai ser algo prazeroso para ela comer. E os hábitos na vida adulta vão ser totalmente aí ruins, né? Trazendo aí os problemas de saúde e tudo mais que a gente tem visto acontecendo. Diabetes, câncer, pressão alta e um monte de doenças. E principalmente na vida os estudos estão mostrando, e a gente está vendo a prevalência, irmãos, de muito câncer de intestino, principalmente em jovens.
em jovens pessoas com menos de 40 anos. Muitos casos de câncer de intestino. E por que de tudo isso? Né, o padrão alimentar, a rotina corrida, o estresse, a ansiedade, tudo isso favorece a inflamação do corpo, inflamação do intestino e, consequentemente, aquela frequência, né, aquele hábito intestinal, ou fica uma pessoa muito diarreica, uma pessoa com o intestino muito preso, e favorece aí o crescimento de pólipos, tumores intestinais, né? E aí a gente vê toda aí a consequência, né, e o sofrimento, né, com tudo isso. Se não é ali prevenido ou tratado de forma precoce, pode chegar ali no diagnóstico tardio, onde já não tem muito o que fazer. Então a gente precisa cuidar, né, dos nossos hábitos, das nossas escolhas, ensinar os filhos, né, a ter esses hábitos alimentares saudáveis, mais saudáveis desde cedo, para que eles não tenham prejuízo lá na vida adulta até antes, né? Bom, o ambiente obesogênico, né, aquele ambiente que você quer fazer uma mudança na sua saúde, na sua alimentação, mas o restante da família não está nem aí. Eles querem continuar comendo da mesma forma, né? E acaba não contribuindo para que todos tenham saúde. Então, quando vai se fazer uma mudança, é legal conversar com toda a família. Olha, seria legal a gente fazer essas mudanças, parar de comer tanto esse tipo de alimento, incluir mais esses outros alimentos. E todos tendo essa consciência da importância de uma alimentação mais saudável, que vai favorecer uma saúde melhor, fica mais fácil, né? Não vai ter aquela situação que você vai ter um dia que você está ali comendo uma alimentação saudável, e aí chega um com chocolate, chega o outro com sorvete, chega o outro com hambúrguer, e assim vai, né? Trazendo aí toda essa alteração ali no contexto da família alimentar, né? A pressão social, a preocupação excessiva com a aparência, está fazendo muitas pessoas ficarem com transtornos alimentares. Então, a gente tem visto aí muitas pessoas buscando um corpo ideal, né? A gente tem visto aí a mídia trazendo, recentemente um jovem de 22 anos, devido ao uso abusivo de anabolizantes e insulina, morreu, né? Teve aí um problema cardíaco, né? O músculo do coração dele, por conta aí do uso de anabolizantes, ficou um coração mais rígido, então ele ficava mais difícil de bombear sangue. E se não chega sangue no coração, minha gente, o que vai acontecer? Morreu, né, infelizmente. E por conta aí de querer ter, né, estar aí na mídia, ter um corpo, né, saudável não, um corpo escultural, né, e vai virando aquela obsessão, né, competição e às custas da saúde, né. Então, quando a gente excede os limites do que o nosso corpo aguenta, da nossa saúde, quando a aparência se torna mais importante que a saúde, é algo preocupante, né? A gente vê algo já psicológico acontecendo com essa pessoa, né? Já um transtorno alimentar ali associado, provavelmente. O sono inadequado, a gente já falou bastante aqui, né? Se a gente dorme pouco, o que vai acontecer? A gente vai ficar com o nível de estresse maior, né? E esse nível de estresse maior libera muito cortisol e esse hormônio vai inflamando o nosso corpo em altas quantidades. Então vai mexendo aí com hormônios da fome e saciedade. Então a pessoa que tem mais fome durante o dia e ela tende a beliscar mais, ser mais ansiosa, mais ansioso, porque ela não dorme bem. Se a gente não dorme bem, a gente não consegue produzir hormônios importantes, né, principalmente da fome e saciedade. A gente não tem hormônios de tranquilidade, bem-estar, e você passa aquele dia num turbilhão, numa loucura, né? Os hormônios ficam, né, todos desregulados e a gente vai tendo aí toda essa alteração do nosso apetite também. Então, como a gente ter equilíbrio, né? E saúde. Então, agora vamos para as estratégias. Escute o seu corpo. Se você está com fome, o que você vai fazer? Comer. Se você não está, você não vai forçar o seu corpo, você vai respeitar, né, o seu corpo. Use pratos menores, né? Se você é uma pessoa que come demais, come o prato de pedreiro cheio, então você vai pegar um prato menorzinho para dar uma percepção, né, de menos comida e você vai colocando também em prática aquelas orientações. Respire, olhe para o prato, sinta ali, né, o aroma, textura, veja as cores, já vai estimulando o seu corpo a produzir enzimas e assim você vai conseguindo, né, perceber que você não precisa de tanta comida.
E seguido da mastigação, como eu falei para vocês. Se a gente vai mastigar bem os alimentos, a gente vai ter a saciedade mais rápida e a gente tende a comer menos, né? Aquilo que o corpo precisa, o suficiente. Sente a mesa em família para realizar as refeições sempre que possível, né? É importante, né, a gente ter essa preocupação, né? Sempre que possível, reúna a família para fazer as refeições juntos. Isso vai promover um momento ali feliz para a família e vai trazer a importância, né, a essência do comer, né, consciente da importância do que a comida tem para a gente. Então a relação com a comida fica diferente, não é algo só ali só para matar a fome, mas para trazer a nutrição que o corpo precisa, né, reunir a família. Então é bem importante. Bom, tenha uma rotina para as suas refeições, né? Então, ter rotina, né? Então, horário para fazer o café da manhã, um horário para fazer o almoço, para o seu jantar, né? Um horário para o lanche da tarde, né? De acordo com a rotina de cada um. Tem pessoas que elas não comem nada de manhã, vão almoçar lá pelas 3, 4 da tarde e não jantam, ou não comem nada de manhã, comem malemar um pouco ali no almoço, né? Uma alimentação fraca, e chega à noite comendo até reboco de parede, porque a fome está daquele tamanho, né? Então, essa desproporção é ruim. Então, para que a gente tenha o equilíbrio e a gente tenha esse controle da nossa fome, a gente precisa ter rotina, né? Comer bem, né? De forma nutritiva, equilibrada em todas as refeições. Para que a gente não tenha fome de mais nem fome de menos, ok? Tenha cores no seu prato, então, quanto mais cores, mais nutrientes a gente tem. E entender, irmãos, essa importância da gente nutrir nosso corpo é essencial, porque são os nutrientes que vai nos trazer saúde intestinal, saúde hormonal, saúde metabólica, saúde mental, né? Então, o cérebro precisa de nutrientes, seu corpo, seus órgãos precisam de nutrientes. Para a gente poder raciocinar, a gente precisa de nutrientes. Se a gente está desnutrido, a gente fica doente, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente também. Não se rotule, né? Então é importante. Tem pessoas que elas fazem algumas mudanças. Agora eu sou vegetariano. Agora eu sou vegano. E elas vão trazendo isso de uma forma rígida, né? A ponto de não fazer, como a Jéssica já falou aqui na última aula, quando você vai ser vegetariano, fez aquela opção, saber ser, como eu também já falei, saber ser, né? Buscar uma orientação para que você faça essa transição de uma forma saudável, para que o seu corpo não fique deficiente, né? Porque uma pessoa, ela tem lá, ela come arroz, feijão, 2 folhinhas de alface, uma rodelinha de tomate e uma carne, ou um ovo, né? Daqui a pouco ela não come mais a carne nem o ovo, ela come só o feijão, arroz, a folhinha de alface e a rodelinha de tomate. Mudou alguma coisa, gente? Melhorou ou piorou? Piorou. Então ela tem que ter mais uma composição melhor, um equilíbrio melhor nessas proporções para que ela não tenha deficiência. Então é melhor que ela continue como ela está do que ela piore a situação dela. Então a gente precisa aprender a ser. Então não ficar se rotulando é importante. Por quê? Se a gente fica se rotulando, a gente às vezes pode se sentir melhor do que outras pessoas que não estão fazendo aquela mesma opção alimentar, além de você ficar doente, né, testemunhar de forma errada, né, dar um mau testemunho, porque tem pessoas que elas ficam muito abaixo do peso, desnutridas, com anemia, como eu já falei para vocês que eu já atendi várias pessoas vegetarianas que estavam ali totalmente doentes, né? E aí as pessoas olhavam para elas, nossa, mas o que está acontecendo com você? Você emagreceu demais, né? E aí é um mau testemunho, né? E a pessoa ali fraca, com anemia, com um monte de deficiência nutricional, e ela se rotulando vegetariana. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Não ficar se rotulando e tomar cuidado ao fazer as transições, fazer com acompanhamento para que você não tenha prejuízo para a sua saúde. Beba água antes das refeições, como eu falei, isso ajuda a gente também a ter uma atenção plena, você vai hidratar o seu corpo, a hidratação é importante. Se o corpo não está hidratado, gente, o cérebro também está sem água. Então a gente fica também às vezes com dor de cabeça, né, com o raciocínio mais lento, né, com os pensamentos mais aí conturbados, porque está se desidratando. Então beber água é essencial. Faça compras sensatas, né? Então é importante a gente ter essa consciência, né? O que eu vou colocar no meu carrinho, né? O que eu tenho colocado no carrinho
de compras da minha família. Então é importante a gente fazer as compras de forma sensata. E eu termino agora com esse versículo que diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificado a Deus no vosso corpo. Então, nosso corpo é o santuário do Espírito Santo, o santuário de Deus. E o que nós estamos fazendo com ele? Qual que é a importância que nós estamos dando para as escolhas alimentares que nós fazemos? Para a forma que a gente se relaciona com a comida, Então, é muito importante. Então, a relação do nosso corpo com a mente e a vida espiritual está aqui, A gente glorifica a Deus com o nosso corpo, Então, a gente precisa cuidar bem dele. Se a gente sabe que tem algo para a gente melhorar, fazer mudanças, que a gente peça orientação a Deus, forças a Deus, orientação profissional se for necessário, para que você tenha mais saúde, E você glorifique a Deus com o seu corpo, com a sua mente, com o seu coração. Coma com atenção plena, tenha uma vida saudável e equilibrada. Aí, caramba, aí, pronto. Então é isso, obrigada, que Deus abençoe vocês, Que realmente possamos dar a atenção que o nosso corpo precisa, que a gente tenha cada vez mais saúde, mais qualidade de vida, amém? Vou chamar aqui a Ieda para fazer uma última oração com a gente. Depois nós temos um lanchinho lá, como de costume, tá bom? Lá na cozinha para a gente comer juntos lá. Que Deus abençoe a todos. Deixa eu dar um momento de perguntas, verdade. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. A Ieda já vai fazer. A água. Beba água antes da refeição. Assim, quanto tempo antes da refeição de tomar? Isso, vamos lá. Para que você não tenha um problema de ter o seu suco digestivo, suco gástrico ali, o ácido gástrico diluído por conta da água, se você tomar muito na hora de comer, o ideal é tomar uns 30 minutos antes. Toma um copo de água 30 minutos antes, 20 minutos antes, e aí depois você faz a sua refeição. E depois de 1 hora, aí você toma água, e isso, começa a tomar água novamente. Bom, então, nunca junto com a refeição para que não atrapalhe o seu processo digestivo, certo? Mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Vamos lá. Pera. Só um minutinho que ele vai levar o microfone. Só fala aí no microfone. Quando estamos naqueles dias, nós mulheres, A gente tende a sentir mais fome, período menstrual. Aí falam que se a gente comer, não tem problema que não engorda. Isso é mito? É verdade? Realmente no período, ali do ciclo menstrual, por conta da oscilação hormonal, tem mulheres que têm mais fome, compulsão por doces, Ficam mais ansiosas, retêm mais líquidos, ficam mais inchadas e tendem, às vezes, a sentir mais fome. Se ela ali comer muito, já associado aos outros dias que ela também come muito ou não come saudável, vai favorecer o ganho de peso. Então, o ideal é melhorar a nutrição das suas refeições, dessa mulher comer mais saudável, ter mais nutrientes, porque esses nutrientes vão ajudar a inibir mais a vontade por doces e a compulsão por comer, porque o corpo está mais nutrido. Então, geralmente, quando você tem mais fome nesse período, é porque o seu corpo está com uma fome oculta. E essa fome oculta, que nós chamamos, é a falta de nutrientes. O corpo está desnutrido, então ele vai buscar por alimentos mais calóricos, mais palatáveis. Geralmente, nesse período que os hormônios ficam tudo alterados da mulher, aí que dá mais fome e mais vontade, às vezes, de comer doce. Mas favorece, sim, o ganho de peso associado aos hábitos de uma forma geral, tá? Da rotina, certo? Mais alguma pergunta? Pode fazer. Pode. Peraí, que ele vai dar o microfone. Na última palestra foi falado que, de repente, você emagrece, mas você não perdeu gordura, perdeu massa. Como que eu sei? Como que eu faço para perder, por exemplo, gordura e não massa? Qual que é? O ideal é ter uma alimentação equilibrada, principalmente em proteínas, Então, se você é uma pessoa que come mais carboidratos e pouca proteína, você tende a ter menos massa muscular.
E aí, se você não faz, outro ponto, se você não faz musculação, atividade de força que promova o ganho de massa, e aí você emagrece, aí você vai perder não só gordura, mas massa muscular junto, e que não é saudável, né? E com a idade a gente vai só perdendo massa, por isso que é importante comer proteínas de forma, né, de forma adequada, conforme, né, a necessidade de cada corpo, e fazer atividade física, irmãos. Então, se o sedentarismo na vida jovem, para o jovem não é prejudicial, para quem já é mais velho é pior ainda. Então a gente precisa fazer algum exercício físico, né? Academia, corrida, bicicleta, enfim, aquilo que você conseguir fazer, mas precisa se exercitar, senão a gente só vai perdendo massa muscular. E se a gente pega uma doença e fica internado, o que vai te salvar, eu contei a história para vocês, eu vou contar. O que vai te salvar é a massa muscular. Porque aí você vai ter, o corpo vai consumir aquela massa para ele sobreviver. E se você não tem massa muscular, o que ele vai consumir? Nada. E muitas pessoas morrem, não aguentam, o corpo não aguenta. Tem um rapaz na academia que eu vou, que é o Luiz, o nome dele. Ele ficou 40 ou 44 dias no Covid, internado, na UTI e entubado. Gente, mais de 40 dias na UTI. Ficou pele e osso. O médico falou o que salvou ele foi a massa muscular, porque ele fazia já atividade física. E ele já tem, acho que 50 e poucos anos. O que salvou ele foi a massa muscular. Senão ele não tinha sobrevivido. E aí depois ele recuperou. Agora ele está bem, né? Recuperou, ganhou peso, ganhou massa. Mas se ele não tivesse feito essa reserva antes de massa muscular, músculo, ele não teria sobrevivido à doença. Está entendendo? Por que muitas pessoas morrem? Né? Geralmente está associado a essa falta de massa muscular e outras questões também. São vários fatores, né? Mas esse é um componente forte na nossa saúde. O que eu devo fazer para abrir o apetite? Oi? O que eu devo fazer para me abrir o apetite? Para abrir o apetite? Você sabe que eu faço exercício, tenho atividades, às vezes eu chego em casa às 3 horas da tarde e eu não tenho fome. Eu sinto o sabor dos alimentos, sim, mas eu não tenho vontade, não tenho vontade de comer. Eu como nos horários certos, como para me manter em pé. Sim. Mas o apetite eu não tenho. Não tem apetite. Então, precisa entender, irmão, assim, conforme a idade vai passando, a gente vai ficando, sim, comendo, vai alterando, né, a nossa percepção de fome, de saciedade, né, de apetite, né, a gente vai tendo um processo digestivo aí mais lento, tem a questão emocional, tem vários fatores, a gente tem que avaliar. Então, vale, irmão, né, talvez ir no médico, fazer alguns exames, ver o que pode estar ali, né, de repente faltando, né, de nutrientes, para ver quais são as deficiências nutricionais que pode estar acontecendo, se tem alguma coisa orgânica mesmo que pode estar causando a perda de apetite. Então, é importante fazer os exames, ir ao médico, ao nutricionista, né, e ver como está o emocional também. Né? Então, tudo isso está ligado aí à questão também do nosso apetite, né? Do nosso trato digestório também, certo? Mais alguém para a gente ir encerrando? Pode fazer, irmão. Eu li, eu não lembro se onde que eu verifiquei. Quando a gente vai se alimentar, não tem necessidade, porque a gente às vezes tem mania de, como se entupir, comer até aqui. Não precisa, por quê? Diz que o ideal é você comer e sempre deixar um espaço, um buraquinho que a gente chama, porque depois você não movimentar aquilo ali, a sua saciedade vai ser completa. Tipo assim, eu estou almoçando, estou lá tal, estou quase satisfeito, aí sei lá, bate alguém no portão, eu paro de almoçar, vou atendê-lo. A hora que eu atendo, na volta já passou até a fome porque assentou tal. É real isso? Como é que é o processo digestivo? Sim, é real. Por quê? Se a gente come, como eu falei, se a gente come muito rápido, não dá tempo de o corpo sinalizar que saciou. Então a pessoa, ainda estou com fome, está lá comendo. Aí quando vê, ela comeu muito. Né? Isso, além de sobrecarregar, né, o trato digestório, favorece também o ganho de peso
excesso, né, de calorias, o excesso ali de alimentos. E essa questão, né, se você comeu ali, você deixou, é importante isso, né, você comer o tanto que você fala, saciou, já deu. Só que às vezes a gente quer comer um pouquinho mais, né? Ai, tá tão gostoso, vou empurrar um pouquinho mais, né? Não é legal. A gente tem que se policiar, porque às vezes você paga aquele valor lá para comer à vontade e fala, não, eu paguei tanto, agora tem que comer o proporcional do que eu paguei. Isso é uma cilada, né? É um risco muito grande. Então a gente tem que realmente se policiar. Deu? Acabou, não precisa comer mais. Porque daqui a pouco esse alimento vai virar glicose no sangue e você vai ficar sem fome. Você vai ter ali a sua saciedade. É um hábito, né? É um treino mental, né? Um treino mental isso, né? É um desenvolvimento mesmo de percepção, de consciência. Bom, eu não vou encher meu prato com tantas coisas. Para que eu vou comer tanto? Eu não preciso comer o restaurante inteiro. Vou comer só a quantidade que meu corpo aguenta, né? Sem forçar. A compulsão alimentar, exato, que a gente falou, é a ansiedade, né? Então, quem é muito ansioso, come demais, eu oriento não ir nesses lugares que é de rodízio, né? Que você paga um valor para comer à vontade, né? Então, tem que tomar esse cuidado. Ok, gente? Deus abençoe a todos. Vamos aqui encerrar, que a gente tem um lanchinho, depois tem o culto. Última, pode ser, irmã. Sim. Mas eu também tenho muito medo de ir sem a orientação para ir no Pilates, num lugar assim. Eu acho que todo mundo tinha que ter orientação médica, né? Se pode ou não pode, que nem eu tenho artrite, artrose, tenho assim, né? Eu não posso fazer certos exercícios. Sim. E quebrar um osso meu da perna, do pé, sei lá. Sim. Tem que fazer mais assim, fazer assim que nem a gente tem que fazer com orientação médica, né? Sim, irmã, é sempre importante, né, conversar com o médico para saber o que você pode fazer, considerando, né, a questão estrutura, coluna, questão cardíaca, pulmonar, o que você pode fazer. Mas, claro, o Pilates é um dos exercícios mais, vamos dizer, é mais tranquilo, porque ele trabalha muito alongamentos, né? Então, ali, se você vai até lá, o próprio profissional do Pilates, que é o fisioterapeuta, geralmente, ele já vai orientar de acordo com o seu histórico de saúde, né, com as suas condições, o que é melhor você fazer ali, o que vai forçar, o que não vai. Então, você não precisa ter esse medo, né? Se o médico te liberou para fazer uma atividade física, vá, procure o profissional, converse e você vai ter essa orientação do que fica melhor. O que é mais importante, minha Maria, e todos, é a gente não ficar parado. Alguma coisa a gente tem que fazer de atividade física, certo? Então, tá bom, Deus abençoe. Pode fazer a oração aqui, Ieda. Então, nós encerramos aqui nossa série de saúde nutricional. A gente agradece a todos e mais para frente aí teremos mais. Vamos ficar de pé e vamos orar. Vamos agradecer a Deus por ter nos levado no momento. Oremos. Querido e bom Pai, como é bom, Senhor Deus, como é bom a gente receber instruções que vêm do Senhor. Saúde, Senhor Deus, nossa saúde. Como nos tempos que estamos vivendo é difícil. É verdade. Mas nós temos aqui orientações que são passadas, nós temos o Espírito de Profecia que traz tanta orientação sobre saúde. Verdade. E a saúde, Senhor Deus, nos leva mais perto do Senhor. Amém. Quando temos boa saúde, estamos bem mais conectados com o Senhor. Amém. E é bem claro, né? A Bíblia deixa bem claro, a palavra do Senhor, bem claro que o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo. Amém, Jesus. E nós desejamos, Senhor Deus, desejamos muito que o Espírito Santo do Senhor habite em nós. Amém. Para que a nossa vida seja uma vida transformada,
a nossa vida seja um testemunho real desse Deus que nós servimos. Amém, Querido Jesus. Deus, abençoe a Rosângela, o Patrick, que tem nos trazido, Senhor Deus, orientações muito importantes para vivermos melhor. Amém, Que o Jesus. Senhor nos abençoe, que o Senhor esteja conosco, que tudo que aprendemos, Senhor Deus, possamos, não importa se vai ser lento ou vai ser rápido, mas podemos pensar que podemos colocar em prática algumas coisas sim. Sim, meu Deus. Eu vejo na minha vida, Senhor, no meu viver, Senhor Deus, que muita coisa eu tenho que refazer, repensar, para que eu possa me sentir melhor. Que Amém. o Senhor esteja com cada um. Todos nós enfrentamos essas dificuldades, mas que o Senhor esteja com cada um de nós, nos orientando e nos ajudando nessa transformação. Em Amém. nome de Jesus. Amém. Amém. Segura só um pouquinho para a gente tirar uma foto, pode ser? Junta um pouquinho aqui para nós tirar uma foto, isso? Pode ficar aí, vou bater uma fotinha aqui.